Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, dona do canal Crimes Francês. Se você já é da casa, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. E se você tá chegando novo, fica sabendo que esse canal é canal de conversa mesmo, pra gente bater papo, que não é narração, é conversa. Pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. A gente tem que ficar sempre de olho aberto e cuidar da nossa segurança. O caso que eu vou estar contando pra vocês hoje é o caso de um menininho chamado David, de 12 anos. Esse caso aconteceu já faz bastante tempo e ele foi sequestrado pela própria mãe. Então vamos entrar aqui nos detalhes dessa história que ela é bem bizarra. Em agosto de 1982, um casal ele encontrou um menininho dormindo num jardim, deitadinho perto de umas plantas, aí cutucaram o menininho. Aí falaram, oi, o que você tá fazendo deitado aí? Cadê seu pai, sua mãe? E o menininho não tinha ninguém. Esse menininho, ele se chamava David, ele tinha 12 anos, mas parecia que ele tinha 8. Ele era muito magrinho, muito pequenininho. Ele falava super bem. Esse menininho David, ele contou para esse casal, olha, a minha mãe esqueceu de fechar o armário, foi por isso que eu saí correndo de casa. Por favor, não me leve para casa, por favor, não me leve para casa. Esse casal, eles perceberam que o menininho estava com muito medo de voltar para casa dele. Ele falava quem era a mãe dele, aonde ele morava, mas ele falava, por favor, não me leve para lá, não me leve para lá. O menininho tinha as mãozinhas queimadas, dava para ver, estava meio sujinho e parecia que estava cheio de fome. Esse casal, eles decidiram rapidamente estar alertando a polícia que chegou ali nesse jardim e levaram o menininho para a delegacia para estar conversando mais a fundo com ele. No interrogatório, a polícia percebeu que esse menininho, gente, ele vivia um inferno na casa dele. Ele contou para a polícia que ele vivia trancado dentro de um armário escuro no quarto da mãe dele. Ele comia quando lembravam dele, quando essa mãe levava comida ali para ele no armário. Dentro do armário tinha um piniquinho onde fazia as necessidades dele. Ele tomava banho de água gelada, porque às vezes a mãe dele pegava ele, colocava ele ali dentro do banheiro e tacava uma ducha gelada nele. Ele não comia todos os dias, ele não bebia água todos os dias, ele era super largado. Ele explicou também para a polícia que a mãe tinha queimado ali as mãozinhas dele e a polícia viu que era um caso de muita violência contra esse menino. Foram, é óbvio, buscar a mãe desse menino na casa dela. O nome dessa mulher era Françoise Bisson. Ela era casada e morava com um tal de Claude Chevet. Ele tinha um filho com ela, um menininho chamado Laurent, de 10 anos. Só que o menininho Laurent, de 10 anos, ele era super bem cuidado. Então moravam na casa a Françoise, o Claude, o Laurent e o David Bisson, ele ficava no armário, igual um animal. Difícil de entender, né? No interrogatório, a Françoise, ela estava dando de louca. Ela falava que não sabia o que estava acontecendo, era um mal-entendida, ela não sabia de nada. O Claude falava a mesma coisa. Não tô sabendo de nada, não tô entendendo o que vocês estão falando. A gente tem um filho aí, o Laurent, super bem cuidado. Não tô entendendo, é mal-entendido. A polícia começou a ligar os fatos, né, o passado do David, que eles começaram a obter informações e realmente deixaram o casal preso para começar uma investigação mais profunda. Conversando com os vizinhos, amigos, os parentes desse casal, eles viram que a maioria das pessoas pensava que o casal tinha um filho somente, o Laurent, porque eles saíam com o Laurent ia para a escola, e o David, eles nunca viam o David. Então o David não ia para a escola, não brincava no jardim, não saía com o casal, então realmente era estranho. Eles queriam esconder sim essa criança. Mas por quê? Então a polícia começou a questionar como que o David nasceu, de que forma e por que a Françoise deixava ele tão excluído. Eles descobriram que no ano de 1970 ela engravidou de uma maneira super indesejada. Ela trabalhava nos trens da noite de Paris. Ela engravidou de um passageiro e esse cara picou a mula e deixou ela sozinha. Ela não querendo esse filho, ela foi levando a gravidez até o final. Para vocês terem uma ideia de como ele foi indesejado, ela não parou de trabalhar, não ficou de licença maternidade, nada. No dia que ela começou a sentir as dores, ela teve a criança ali mesmo, no local de trabalho dela, que ela não queria parar. Depois que ela teve a criança ali, eles levaram ela para a maternidade, deram os cuidados ali para a mãe e tal.
E depois, logo em seguida, ela já queria retornar pro trabalho dela. Tipo assim, 2 dias depois, ela queria voltar pro trabalho. Para ela, nada aconteceu. E no hospital, ela deixou bem claro que ela não queria essa criança, que ela queria abandonar ele ali no hospital. Só que eles não deixaram. Ó, isso foi em 1970, então a gente tem que levar em conta toda a situação desse ano de 1970, que já é passado. As pessoas não ligavam e não eram tão espertas quanto a gente é hoje com relação à proteção da criança e dos bebês. Ela falou claramente que não queria. E para abandonar uma criança nessa época, tinha que ter uma justificativa muito boa. E ela não tinha, porque ela trabalhava, ela tinha casa. Então, financeiramente, ela podia sim cuidar dessa criança. Então, falaram: não, você só vai sair daqui do hospital com essa criança. E ela, então, pegou essa criança que ela não queria e foi para casa dela. Rapidamente, ela arrumou uma babá e foi deixando o filho dela com essa babá durante vários e vários tempos. No começo, ela levava o David para casa da babá, pegava ele à noite, sempre ia fazendo assim. Depois ela começou a deixar ele 2, 3 dias e depois começou a deixar de vez. Ele quase não via a mãe dele e para ele a mãe era a babá. O David pensava que a mãe dele era a babá, porque ele ficava o tempo inteiro com a babá. Quando ele completou 2 aninhos, infelizmente, a Françoise Bisson, ela foi até a casa dessa babá e recuperou o David para morar com ela. E foi aí que o inferno desse menino começou. Ele só foi morar com a mãe dele porque ela começou a morar com o Claude e ela teve um bebezinho, o Laurent. Então, no começo, quando ele começou essa nova vida, nessa nova casa, que para ele era uma outra vida, ele dormia numa caminha beliche junto com o irmãozinho dele. O irmãozinho dele pequenininho dormia embaixo, ele dormia em cima. Então era tudo bem, eles tinham uma casinha ali humilde, mas todo mundo estava junto. Depois, a Françoise pegou, colocou um colchonete no chão, no corredor, fora do quarto, e o David começou a dormir num colchonete no chão, com uma mantinha. Quando ele tinha uns 3, 4 anos, ela começou a colocar ele amarrado no banheiro. Ela colocava corrente nele e ele ficava amarrado no banheiro. Aqui na França, como tem aquecedor, nos banheiros tem uns cabos de ferro. Então ela colocava uma algeminha ali e colocava no menino. Ele ficava o dia inteiro, uma criança de 3, 4 anos, algemada no banheiro. Ele não podia fazer nada, ficava lá sem luz o dia inteiro. O irmão dele, ao contrário, brincava, era feliz, aproveitava a vida. Quando a Françoise lembrava, ela levava comida para ele no banheiro. Quando ela não lembrava, ela não levava. Então deixava essa criança aí de 3, 4 anos no banheiro, com fome, sujinha. Às vezes ela ia dar banho nele, enfiava ele no chuveiro, tacava água gelada, pronto, deu banho. Secava assim mesmo, punha a roupa do jeito que tava. Ele não tinha nem blusa de frio. Aqui na França é frio pra caramba no inverno, viu? Mas se você não coloca o aquecedor no seu banheiro, fica frio. Às vezes ela não colocava de propósito pra deixar ele lá no frio. Ele não tinha nem blusa quente, nem cobertor, nada. Esse menino sofreu. Pra vocês terem uma ideia, um dos castigos que ela deu pra ele foi assim: ela levou uma maçã para ele comer e falou assim: ó, você come essa maçã rápido, porque se eu voltar aqui e você não tiver comido essa maçã inteira, você vai ver só uma coisa. Só que ela queria fazer mal para essa criança, então ela deu a maçã, foi até a pia e voltou. É óbvio que ele não tinha comido a maçã. Então o que ela fez? Pô, você não comeu essa maçã, vem aqui agora. Ela pegou, abriu a torneira da pia do banheiro e começou a colocar bastante água quente. Água quente, mas quente pra caramba, água super quente. Daí ela falava pra esse menino: você deveria ter comido mais rápido, você não me obedece, você não entende nada, e é por isso que você vai pagar. Ela pegou as 2 mãozinhas desse menino e enfiou nessa água quente, gente, fervendo, que sai da torneira aqui, a gente sabe que é muito quente. Eu não posso colocar a mão porque queima mesmo, sai fumaça. E ela enfiou a mão desse menininho nessa pia que estava cheia de água quente. Tirando as mãozinhas dele, ela viu que estava tudo queimadinho, tudo quase sem pele, queimadura de 3º grau, uma coisa muito ruim. Ela tentou arrumar isso colocando gás, mas não ajudou de nada. Ela, com o tempo, viu que começou a ficar ruim o negócio e ela foi obrigada a levar o David para o hospital. Chegando no hospital, explicou que foi um acidente, ele se queimou com água quente, fazendo comida, tal e coisa e tal. Ela inventou toda a desculpa do mundo. Nessa época, gente, tem que falar de novo aqui, não era tão claro na cabeça das pessoas essa proteção que a gente tem que ter com criança. Eles não eram tão espertos nessa época. Então, eles deixaram o menininho.
porque eles poderiam ter olhado o corpo do menino, se tinha hematoma, ter conversado com essa criança, eles não fizeram nada, mas eram outros anos e a gente não tem como comparar. Ele saiu do hospital e voltou para casa dele para continuar o inferno. Quando o David ele completou 9 anos, ela trouxe o David para cama dela. Isso quer dizer que ele ficava acorrentado na cama da mãe e do Claude, no quarto. E ele passava o dia inteiro no quarto ali, trancado. Não brincava com o irmão dele, nada. Ficava o dia inteiro ali. A Françoise, ela era tão doente que às vezes tinha visita na casa dela, colega de trabalho que passava. Ela arrumava o David e falava pra ele, ó, você vai brincar com seu irmão e cale sua boca, você vai fingir que nada aconteceu. Brinque e fique de boa. Não fale com ninguém. Fique tranquilo. Ele, querendo aproveitar esses raros momentos de liberdade que ele tinha, que ele podia comer o que ele queria, estava limpinho, ele não falava nada. Ele poderia ter pedido ajuda, mas ele falava, não, isso aqui é um momento de liberdade, eu tenho que aproveitar. Então ele brincava com o irmão dele, curtia, comia, ficava super quietinho e tranquilo. Nas férias, como ela precisava de ajuda para cuidar do irmãozinho Lohan, ela levava os dois para casa da mãe dela. Ela tinha uma fazenda, essa avó, e ele falava, meu Deus, como eu aproveitava nessa fazenda, sabe? Ele gostava demais de ir para a fazenda da avó dele, e ele sabia que um dia a mãe ia voltar, passava 2, 3 semanas, ela pegava os dois, né, porque acabavam as férias, e ele voltava pro inferno da casa dele. Então, ele nunca falou pra avó dele, vó, eu tô passando um problema em casa, vó, pelo amor de Deus, me ajuda, vó, minha mãe me bate. Ele nunca falou nada pra avó dele, porque ele pensava assim, se eu falar pra minha avó, ela pensa que eu sou louco, então eu não vou falar nada. E se ela contar pra minha mãe, a minha mãe vai me bater mais ainda. Então, eu não vou falar nada, vou aproveitar dessa liberdade na fazenda, e se algum dia eu tiver que voltar pra casa, que ele sempre voltava, vou continuar vivendo a minha vida esperando as próximas férias. Ele não falava nada com ninguém e ninguém percebia nada. Como ele só ficava amarrado ali nessa cama, não brincava, não fazia nada. Teve um dia que a mãe dele, ela simplesmente amarrou ele, mas errado. Ele viu que ele estava sozinho em casa e esse menino com 9 anos, ele falou, tenho que fugir. Ele não sabia o que fazer, ele ficou desesperado, falou, vou fugir pela janela, porque eu não sei se tem alguém lá fora, na escada, se eu posso encontrar alguém. Ele ficou com medo, ele falou, tem que fugir pela janela. Ele não sabia que ele estava no 2º andar. Então ele falou, eu vou conseguir pular, não vai ter problema nenhum. Então ele saiu pela janela e caiu 2 andares, se machucou pra caramba, ele quebrou o tornozelo e foi parar no hospital. Quando ele estava andando pelo meio da rua, ele encontrou algumas pessoas que conversaram com ele, ele falava já aos 9 anos, não me leve para casa, não me leve para casa. Chamaram ali bombeiro, viram que ele sim estava com o tornozelo quebrado e ele foi para o hospital. Ele ficou no hospital, minha gente, 4 semanas. E durante 4 semanas, essa mulher, ela esteve no hospital. Só que ela foi muito assim atriz. Ela se mostrava que ela preocupada por ele, levava brinquedo para ele, ficava lá com ele. E ele, em momento algum, mais uma vez, ele tentou falar alguma coisa para essas enfermeiras. Na cabeça dele era a mesma coisa. Eu tô aqui no hospital, é como se eu estivesse de férias, vou aproveitar tudo isso porque eu estou bem, estou sendo bem cuidado. E ele não falou para ninguém e ninguém percebeu nada. Voltando pro inferno da casa do David, a Françoise ficou puta porque ela sabia, poxa, se ele saiu dessa amarração uma vez, ele vai sair de novo. Então agora eu vou colocar ele dentro do armário. E foi assim que esse menino terminou dentro do armário. Porque ela sabia que ele ia sair de novo, ela não queria que ele saísse da casa. Então, a partir desse acidente que aconteceu, ela colocou ele num armário com um piniquinho e com um cadeado na porta. Mas você sabe que às vezes a vida faz umas coisas para o bem de pessoas indefesas. Um dia ela veio colocar ali uma comida para ele rápida, ela estava com pressa de trabalhar, ele esqueceu de fechar o cadeado. E nessa que ela esqueceu de fechar o cadeado, ele tinha 12 anos aqui, agosto de 1982, ele estava com 12 anos. Nessa aí, ele percebeu, poxa, acho que o cadeado tá aberto. Ele conseguiu abrir o armário e ele viu, poxa, eu tô sozinho em casa. Como ele já tinha tido uma experiência de acidente aos 9 anos, ele falou, não vou pular pela janela, dessa vez eu vou pela escada. E foi o que ele fez. Ele saiu ali, ele pegou umas roupas, pegou umas moedinhas que ele achou e ele foi andando pra rua, mas ele não sabia onde ir e ele terminou nesse jardim, onde aquele casal encontrou o menino e levaram sim o David para estar falando com a polícia e ele pôde então sair desse inferno que ele vivia. Só para vocês terem uma ideia, e eu não entendo como isso aconteceu, quando
a Françoise, ela saía para trabalhar, o Claude, às vezes, ele ficava em casa. E quando ele ficava em casa, ele abria o armário e deixava o David sair. Daí o David assistia televisão, comia a mesma comida que o irmão dele, Laurent, brincava com o Laurent quando ele estava em casa. Então o problema realmente era a Françoise. Mas por que a Françoise dava tanto esse medo nas pessoas, né? Por que o Claude... ele era o adulto ali. Por que ele não falou, meu, o que você tá fazendo? É uma criança, tá dentro do armário. Ele não falava nada. O cara era tão covarde, ele não falava nada. Mas ele abria o armário, deixava o menino sair durante o dia. Quando tava dando a hora da Françoise chegar, ele falava, ó, entra aí no armário de novo que eu vou te fechar, porque sua mãe vai chegar. E fechava o menino como se fosse um animal. Por quê? Não dá para entender. O julgamento aconteceu 2 anos depois. E durante esses 2 anos, a Françoise e o Claude, eles ficaram presos, porque realmente foi dito ali que eram maus tratos e violência contra uma criança. O julgamento foi assim vergonhoso e vocês vão concordar comigo. Os dois, eles pegaram apenas 7 anos de prisão. E como eles já tinham cumprido ali 2, só 5 anos por todo esse maltrato com uma criança. No julgamento, o David e o Laurent, eles falavam que eles queriam ter uma família e eles realmente queriam que a mãe e o pai fossem soltos. O David, no julgamento, gente, ele falou que ele perdoava a mãe dele e que ele queria sim continuar tendo uma vida com ela. O David, hoje ele tá com 52 anos, ele casou, ele tem um filho, ele respeita demais o filho dele. Ele escreveu um livro com a ajuda da terapeuta dele, chamado A Criança Atrás da Porta. E nesse livro ele conta tudo isso que ele passou. E ele sempre fala que ele foi muito manipulado pela mãe dele, porque hoje ele entende, poxa, no julgamento eu falei que eu perdoava, que eu queria viver com ela, porque ela me manipulou a dizer isso, porque de vez em quando ele falava com a mãe dele e ele sentia que ele precisava estar com essa mãe, ele precisava também agradecer ao Laurent, porque às vezes o Laurent e o padrasto, o Claude, eles tiravam ele do armário, então ele falava, poxa, eu sei que o Laurent precisa da minha mãe, então eu preciso que a minha mãe esteja solta, então é por isso que ele falou lá no julgamento, eu perdoo a minha mãe. Então foi muita manipulação para essa criança de 12, 14 anos na época, então ele não soube lidar com tudo isso, mas depois que ele escreveu o livro, ele viu que sim, ele teve um monstro ao lado dele que manipulou demais a vida dele. O David, ele nunca conseguiu trabalho porque ele, obviamente, tem muitos traumas psicológicos. Ele vive, gente, de ajuda do governo como se ele fosse uma pessoa deficiente. E tudo isso por causa de uma mãe que eu não preciso nem falar o que ela é, né? A gente sabe, ela fez uma coisa que nem animal faz e a gente pensa que mãe é para proteger, é para estar perto e não foi o que aconteceu. E essa mãe estragou a vida desse menino. Ele poderia ter tido uma vida brilhante, ter ido para a escola, não ser uma pessoa dita como deficiente, porque hoje muita coisa ele não consegue fazer por causa dos traumas que ele tem. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso para a gente pensar, refletir, ficar em alerta. Uma mãe monstro destruiu a vida do filho dela, que hoje vive cheio de traumas, infelizmente. Quando a gente tem criança ao nosso redor, criança por perto, seja vizinho, colega, criança, a gente tem que ter uma sabedoria para saber conversar com a criança, escutar o que a criança tem para dizer, perguntar muitas coisas para as crianças, porque às vezes elas estão com um problema, mas elas não sabem falar. Então a gente, como adulto, a gente tem sim que saber que tem que proteger as crianças, não importa quem elas são, se é vizinho, se é uma criança, às vezes ela precisa de um adulto que tenha essa vontade de ajudar, porque esse padrasto aí, ele sabia de tudo e ele nunca fez nada. Com criança, a gente tem sim que saber que a gente tem que ficar alerta, porque às vezes vem das pessoas mais próximas e a gente que tá de fora é a gente que vai ajudar essa criança. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo caso.